Antes de orarmos, vamos ouvir a voz de Deus. Mateus 14:29 diz: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Jesus não esperou a tempestade passar para chamar Pedro. Ele não disse: Espere o vento acalmar. Espere se sentir pronto. Espere estar seguro. Ele simplesmente disse: Vem. E é assim que Jesus nos chama ainda hoje. No meio do caos, no meio das dúvidas, da ansiedade, do diagnóstico, da dor. Ele te chama para caminhar em direção a Ele, mesmo quando tudo ao seu redor parece fora de controle. Sabe por quê? Porque a fé que agrada a Deus não nasce da calmaria, mas da obediência em meio à tempestade. Pedro não tinha garantias, ele só tinha a voz de Jesus. E às vezes tudo o que você precisa é justamente isso: uma palavra do céu. Jesus está te chamando hoje, não para te afundar, mas para te mostrar que com Ele você pode fazer o impossível. Talvez você esteja esperando as ondas se acalmarem, esperando se sentir mais forte, mais preparado, mais capaz. Mas Jesus está dizendo agora: vem, mesmo com medo, mesmo com o coração apertado, mesmo sem entender. Ele te chama no meio da tempestade. Por quê? Ele já está sobre as águas, esperando por você. Pedro não saiu do barco porque era corajoso. Ele saiu porque confiou na voz que o chamou. Fé verdadeira não é ausência de medo, é agir apesar dele. Quantas vezes esperamos nos sentir 100% seguros para obedecer a Deus? Queremos que todas as respostas estejam claras, que os ventos parem, que as águas se acalmem. Mas Deus não espera que você entenda tudo. Ele só quer que você confie. Pedro viu o mar revolto, sentiu o vento bater no rosto, ouviu os outros discípulos assustados, mas mesmo assim ele desceu do barco. E talvez hoje essa seja a sua decisão: descer do barco da dúvida, sair da zona de conforto. Deixar de viver pela lógica e viver pela fé. A fé que move o coração de Deus não é a que espera o momento ideal. É a que diz: eu não sei o que vai acontecer, mas se o Senhor está me chamando, eu vou. Você não precisa ter tudo resolvido, só precisa dar o primeiro passo, porque quando você obedece, mesmo tremendo, é aí que o sobrenatural acontece. O mar agitado ao redor de Pedro não é apenas um cenário físico. Ele representa tudo aquilo que tentamos enfrentar no dia a dia. As contas que não fecham, o diagnóstico que nos assusta, as incertezas sobre o futuro, as dores que carregamos, em silêncio. Essas são as ondas que nos cercam. E como Pedro, muitas vezes até começamos a andar pela fé, mas quando olhamos ao redor e vemos tudo desmoronando, vem o medo. A verdade é que todos nós estamos em algum tipo de tempestade. Algumas são visíveis, outras estão acontecendo dentro da alma. Mas o mar revolto não anula o chamado de Jesus. Ele te chama mesmo quando tudo parece instável. E é exatamente nesses momentos que ele quer provar algo. Não importa o tamanho das ondas. O que sustenta você não é o mar. É a palavra. A palavra de Jesus, quando dita, tem poder para te manter de pé onde o natural diria que você deveria afundar. Lembre-se disso. A tempestade não é sinal de que Deus te abandonou. É o palco onde a glória dele será revelada através da sua fé. Pedro andava sobre as águas, até olhar para o vento. Foi ali que o medo venceu e ele começou a afundar. O mesmo acontece conosco. Quando focamos nos problemas, a fé enfraquece. Mas Jesus continua ali, estendendo a mão. Olhe para ele. Mesmo com o vento soprando, é o olhar fixo em Cristo que te mantém de pé. Pedro gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus o segurou. Ele não julgou. Não virou as costas. Apenas estendeu a mão com amor. Isso é graça. Mesmo quando afundamos, Jesus nos levanta. Ele não espera a perfeição. Ele responde ao clamor sincero. Pedro teve medo, mas ainda assim deu o passo. Fé não é sentir-se forte o tempo todo. É confiar mesmo tremendo.
Deus honra quem obedece, mesmo com o coração acelerado. O passo de coragem atrai o milagre. Quando Jesus disse, vem, ele não estava apenas chamando Pedro para andar sobre as águas. Estava convidando-o para uma fé mais profunda, para um nível que ele nunca havia experimentado. Muitas vezes queremos milagres, mas sem sair do conforto do barco. Queremos ver o poder de Deus, mas sem nos arriscar. Só que as águas mais profundas são o lugar onde a fé é desafiada, o controle humano desaparece e a dependência total de Deus começa. Jesus te chama hoje para sair do raso, para deixar de apenas assistir de longe e viver algo sobrenatural com Ele. Não é seguro? Não é fácil? Não. Mas é onde a transformação acontece. Você não foi criado para sobreviver à margem. Você foi chamado para andar onde os pés não alcançam o fundo. E o coração só pode confiar. Pedro estava no meio do mar, rodeado por vento e ondas, mas Jesus também estava ali. E é isso que muitas vezes esquecemos. Mesmo quando tudo parece fora de controle, você nunca está enfrentando a tempestade sozinho. Talvez ninguém entenda o que você está passando. Talvez você não tenha com quem desabafar. Mas Jesus está mais próximo do que você imagina. Ele vê o que os outros não veem. Ele ouve os gritos que nem chegam aos lábios. Ele conhece o seu coração cansado e está com a mão estendida, pronto para te sustentar. A presença de Jesus não significa ausência de tempestade, mas garante que você nunca será vencido por ela. O mar não parou imediatamente quando Pedro andou sobre as águas. O vento ainda soprava, as ondas ainda estavam ali. Mas havia algo diferente. Jesus estava presente. E quando Jesus está, o ambiente pode até parecer o mesmo, mas você não. É mais o mesmo. A presença dele muda tudo, mesmo quando nada ao redor muda. É por isso que, mesmo em meio ao caos, você pode ter paz. Mesmo sem respostas, você pode ter descanso. Mesmo cercado por incertezas, você pode caminhar com confiança. A presença de Jesus não elimina as tempestades. Ela transforma o seu interior para enfrentá-las. Hoje, talvez o vento ainda esteja forte, mas se ele está com você, não há por que temer. Pedro só clamou com toda a força quando começou a afundar. Enquanto estava de pé sobre as águas, a fé parecia firme. Mas bastou sentir o vento forte para o medo entrar, e o clamor sair do fundo da alma. Senhor, salva-me. Quantas vezes também somos assim? Só oramos com urgência quando tudo parece perdido. Só buscamos intensamente quando já não temos mais saída. Mas Deus, em sua misericórdia, não despreza um coração quebrantado. O grito de Pedro não foi bonito, não foi teologicamente elaborado. Foi apenas sincero. E isso foi o suficiente para mover o céu. Talvez você esteja afundando hoje. Mas saiba, se você clamar, Jesus vai te levantar. Porque é no fundo que muitos descobrem a profundidade da graça. Não tenha vergonha de clamar. É nesse momento que a fé deixa de ser teórica e se torna viva. É fácil pensar que, se estamos enfrentando dificuldades, é porque Deus se afastou. Mas Pedro entrou na tempestade seguindo a ordem de Jesus. Ele não desobedeceu. Ele não fugiu. Ele estava exatamente onde Jesus mandou ele ir. Isso nos ensina algo poderoso. Obediência não é sinônimo de mar calmo. Às vezes é justamente quando você decide andar pela fé que os ventos se levantam. Mas escute bem. A tempestade nunca foi sinal de que Deus te deixou. Ela pode ser o cenário que Ele escolheu. Para revelar o poder dele em você, Deus não te abandonou. Ele está te ensinando. E quando tudo passar, você vai sair disso mais forte, mais profundo, e com uma fé que sabe andar mesmo quando não vê o chão. Pedro afundou. Ele teve medo, duvidou, e quase se perdeu no meio do caminho. Mas o que Jesus fez depois? Ele o levantou e mais. Pedro não foi rejeitado por causa daquele momento. Pelo contrário, ele foi restaurado, capacitado
e se tornou um dos maiores líderes da igreja. Isso prova que um tropeço não anula o plano de Deus para sua vida, seu erro, sua fraqueza, seu momento de instabilidade. Nada disso muda o chamado que Ele já colocou sobre você. Deus não desiste de quem Ele escolheu. E se Ele te chamou, Ele vai te sustentar até o fim. Você pode ter afundado ontem, mas hoje Ele está te levantando para caminhar de novo. Andar sobre as águas nunca foi algo natural. É impossível, a menos que se olhe com os olhos da fé. Pedro só conseguiu dar passos fora do barco porque acreditou mais na voz de Jesus do que na força das ondas. E é assim conosco. Se olharmos para as circunstâncias, vamos recuar. Mas se olharmos para a promessa, vamos avançar. Fé é confiar quando tudo diz o contrário. É seguir mesmo sem ter o mapa. É andar mesmo sem enxergar o chão. As águas simbolizam tudo que não dá segurança. Mas Jesus é o único que pode te fazer caminhar sobre o que tenta te afundar. Hoje, Ele te convida a viver diferente. Não pela lógica, mas pela confiança. Porque o sobrenatural começa onde a lógica acaba. Jesus não apenas andou sobre as águas, Ele dominou a tempestade. Ele tem poder sobre os ventos, sobre o mar, sobre a vida e sobre a morte. Mas o mais incrível é saber que essa mesma mão poderosa é estendida para segurar você. A mão que criou o universo é a que te sustenta quando você se sente fraco. Ela não solta, não falha, não se atrasa. Ela te levanta, te guia, te guarda, até mesmo quando você não sente nada. Hoje, talvez, você esteja tentando se equilibrar no meio de ondas fortes. Talvez sua fé esteja fraca, seu coração cansado, mas essa mão ainda está estendida. Você só precisa confiar e segurar. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu seguro tua mão.